Fala pessoal, tudo certo? Eu estou trazendo agora conteúdos relacionados à minha profissão e eu vou trazer algumas sequências de conteúdos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano de geografia. E eu espero que esses vídeos possam te elucidar e trazer um melhor entendimento sobre o conteúdo de geografia e que você possa compreender o caminho mais fácil da compreensão e entendimento do conteúdo. Vamos lá? Você já parou para pensar que depois da Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, houve uma consequência dentro da economia global? Então, vamos falar então primeiro sobre a introdução ao pós-guerra. O impacto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial gerou consequências profundas nas estruturas globais, levando uma nova configuração política e econômica. A guerra destruiu economias, países e promoveu uma reordenação mundial com ênfase na reconstrução e no desenvolvimento de alianças estratégicas. E quando falamos em alianças, eu quero citar duas organizações muito grandes, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e a Organização das Nações Unidas. E qual o objetivo principal? Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada essas organizações, principalmente destacando aqui a ONU, onde ela é responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção é evitar que outro conflito, como a Segunda Guerra Mundial, aconteça. Vale citar aqui também falar sobre o mundo bipolar, né? Entre, de um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo. Tanto que isso fez com que ocorresse até a divisão da Alemanha de quem administraria esse país, onde aqui na figura podemos observar o Muro de Berlim. Por fim, uma consequência direta de bipolarização do mundo, com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando outro. E essa divisão ela ocorre em uma origem própria em cada lado desse mundo bipolar. De um lado ocorrendo financiamentos e explorando mais a questão do mundo mais neoliberal e do outro um país mais socialista. O pós-guerra também, ele trouxe um surgimento de novos territórios. O espaço geográfico mudou completamente, principalmente em alguns lugares mais específicos. Ou seja, estamos falando aqui de surgimento de novos territórios, de países deixando de ser colônias e se tornando independentes. Esse processo de descolonizar foi impulsionado pelo desejo de soberania e o autogoverno de nações que eram colônias anteriormente. E foram impulsionadas principalmente aí devido aos grandes conflitos que ocorreram, né? E observando o mapa aqui na tela, dá para notar que a maioria da independência dos países africanos são pós-Segunda Guerra Mundial. Então essa motivação de independência, ela ocorreu muito intenso em vários lugares do mundo. É claro, não vou aqui colocar qual país se destacou mais ou menos, não é essa a relação, mas só para mostrar como o espaço geográfico do mundo mudou completamente em alguns lugares quando falamos em pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui nesse mundo bipolar trago mais um mapa, dois mapas na verdade. O primeiro fala sobre a cortina de ferro, que foi uma expressão usada para descrever a divisão da Europa em dois blocos, o oriental e o ocidental, durante a Guerra Fria. A expressão ela foi popularmente comentada pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill em 1946. Empresas multinacionais e transnacionais, após a Segunda Guerra Mundial, elas emergiram com atores principais na economia global. Elas operaram em vários países, otimizando recursos e aumentando a competitividade no mercado internacional,
Lembrando, países neoliberais onde eram empresas privatizadas ou até mesmo empresas sem alguma influência governamental surgiram mais em países capitalistas, e países socialistas, a maioria das empresas elas são do Estado. E quando falamos em empresas multinacionais e transnacionais, também tem uma grande característica que são a desconcentração industrial, que refere-se à dispersão de atividades industriais em diferentes regiões. Causas incluem busca por mão de obra barata ou mão de obra especializada e incentivos fiscais promovendo equilíbrio regional e redução de custos operacionais. Então é muito comum você ver algumas empresas multinacionais estarem mais próximas ao porto, né? Então a desconcentração industrial ela causa efeitos. Esse fenômeno provoca uma nova dinâmica econômica e estimula o desenvolvimento de regiões antinegligenciadas, que não tinha tanto incentivo por parte do governo, né? No entanto, pode também resultar em desafios como perda de empregos nas áreas anteriormente que ocorriam as concentrações industriais. Mas a gente vê esse grande dinamismo das empresas se dispersando, como a gente viu no mapa anterior. E como eu citei anteriormente sobre esse neoliberalismo, ele é promovido pelo FMI e Banco Central, que refere-se à adoção de políticas econômicas que priorizam o mercado livre e a redução de intervenção estatal. Essas políticas visam facilitar a globalização e o comércio internacional. Então isso foi um grande ponto que favoreceu nesse mundo bipolar o lado capitalista, onde você tinha grandes empresas estatais que foram privatizadas em vários países no eixo capitalista, mas um grande ponto que eu quero deixar aqui, quando falamos em financiamento, eu não vou destacar aqui o que ocorre com um grupo de países que não conseguiram pagar esse financiamento, né? Porque ele exige uma série de acordos, e essas séries de acordos muitas vezes para alguns países acabaram não funcionando. O Brasil ele liquidou a sua dívida, né? Mas não foram todos os países que conseguiram fazer isso, e é bem comum esses lugares, essas nações estarem em conflitos constantes e uma crise econômica gigantesca. Obrigado por chegar até aqui, espero que tenha gostado dessa aula. Lembrando, aqui é um resumo do que é trabalhado em sala de aula. Clica, comenta, compartilha e até o próximo. Valeu!